Fernanda. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar, né? Esse mês de setembro é um mês muito importante, porque tem a questão do Setembro Amarelo, mas ele destaca para a gente alguns assuntos que às vezes a gente pode não ter o hábito de pensar. Né? Não, é tanta correria, a gente está no meio de tanta coisa, né? E a infância e a adolescência, às vezes a gente acha, assim, a gente pensa nos problemas de saúde mental, pensa na questão do suicídio, mas a gente lembra muito dos adultos, né? Até jovens adultos. Mas a criança, o adolescente, né? Existe um mito, né? De que a infância é sempre um lugar feliz. E eu acho que isso é importante aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Eu trabalho com crianças, então a gente tem visto no nosso dia a dia como as crianças estão impactadas na atualidade, como elas têm sofrido, né, com tudo que está acontecendo. E essa semana eu estava conversando com um amigo psiquiatra, ele é psiquiatra, ele atende também crianças e adolescentes. E aí ele falando que está vendo cada vez mais cedo os problemas de saúde mental surgindo, problemas que ele só via em adultos, ele está vendo nos adolescentes, problemas que ele só via nos adolescentes, ele está vendo nas crianças, cada vez mais cedo. Então a gente precisa trazer isso à tona, eu acho, né, dar esse destaque, porque todos nós convivemos em algum lugar com alguma criança, algum adolescente, algum adulto jovem, todos nós temos algum raio de ação. Eu não convivo com nenhuma criança, não tenho contato com nenhuma criança. Mas nós somos espíritas e a gente sabe que o nosso raio de ação vai muito mais do que os olhos materiais podem ver. Então, a gente tem toda a nossa ação, né, da nossa evangelização, da nossa irradiação, de ensinar as famílias a fazer o culto do evangelho no lar. Então, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho, são algumas reflexões para a gente poder compartilhar na tarde de hoje. Entrou? Deixa eu começar a apresentar. Pronto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da saúde mental. Eu trouxe esse cartaz, eu tenho divulgado bastante esse cartaz, eu acho que é um cartaz para a gente ter assim nas nossas casas espíritas, para a gente, uma vez por mês, a gente divulgar, né, nos nossos WhatsApps, de 15 em 15 dias. Por quê? Porque, assim, para quem não conhece, acho que depois vale a pena ler a história do CVV, tem a ver com a história, né? Foram pessoas espíritas também que trabalharam pela criação do CVV, e é um número de SOS, né? 188, é um SOS. Ninguém está livre de ter um dia, um momento que precise, né, conversar, não é só para quem está à beira do suicídio, quem está indo fazer o suicídio, que é para ligar para o CVV. O CVV também é um local no momento de angústia, no momento de solidão, no momento que precisa ser ouvido, que a pessoa pode ligar. Então, eu divulgo bastante o número do CVV para as mães dos meus pacientes, que às vezes chegam bem sobrecarregadas, chegam bem sem ter com quem, às vezes, conversar. É um trabalho gratuito, de qualidade. Então, esse é um cartaz da FEB, divulgando o trabalho do CVV, para a gente pensar, né, nessas questões além do setembro, né, para além dessa data, desse mês. E a gente pensar um pouquinho nesse cenário atual que a gente está vivendo. A gente já vinha, né, de um aumento de questões de problemas de saúde mental na infância e na adolescência. Isso já vem num crescente nas últimas décadas. Tem várias razões que estão sendo trabalhadas para isso, que se procura explicar, né? Pode ser ter a ver com questões do ambiente que a gente vive, né? Questões de mudança de ritmo de vida, de alimentação, o estresse da vida diária, que tem impacto desde a época da gestação, sobre a formação do feto, até os primeiros anos de desenvolvimento. Hoje a gente sabe que o estresse materno, estresse não quer dizer só a mãe ficar nervosa, preocupada. É também assim, está exposta à infecção, está exposta a substâncias químicas, né? Risco de perder o bebê. Essas situações de estresse durante a gestação também aumentam o risco da criança ter problemas de saúde mental no futuro. Então, isso é um caminho, né? Isso é uma das hipóteses que a gente tem. Mas a gente também sabe que a gente está vivendo um momento de transição planetária, nós espíritas. Então, a gente tem aí, né, um período de reencarnação de espíritos que
alguns já não tinham, né, reencarnado, já estavam há bastante tempo sem reencarnar na Terra, os espíritos falam sobre isso, isso não é de agora, mas de mais de um século para cá, estão reencarnando espíritos que estavam há algum tempo afastados, até para que a Terra então pudesse se reorganizar. Então, alguns espíritos são espíritos de povos ainda muito antigos, de povos que ainda não tinham desenvolvido algumas questões sociais, algumas questões de legislação, então podendo reencarnar. Isso às vezes explica para a gente, né, de alguma forma, algumas questões, como a gente tem visto, por exemplo, no Afeganistão, né, de um grupo que é um grupo que tem uma estrutura medieval, como o Talibã, e assume colocando uma conduta medieval ainda. Então, uma coisa de mais de 500 anos atrás, a gente está vendo se instaurada agora, né, em pleno século XXI. Então, isso são algumas explicações. Claro que tem todo um contexto social e histórico, mas a gente vai pensando, né, nesse cenário. E a gente tem agora também aqueles espíritos que estão reencarnando, que somos todos nós, né, que já que estamos aqui, para construir, né, passar essa fase de transição, e construir uma nova maneira de ser e estar aqui no planeta Terra, que é do mundo de regeneração. Então, é natural que os desafios, que as preocupações, né, que a gente venha para dar conta do que a gente precisa agora para depois seguir em frente. Então, os desafios começam cada vez mais cedo, né? Desde muito cedo as crianças estão sendo chamadas, né? Os espíritos que estão reencarnando agora estão sendo chamados a fazer frente a desafios emocionais, desafios sociais e os desafios espirituais. A gente precisa pensar, né, que as crianças e os adolescentes, eles hoje são 42% da população mundial. E esses 42%, eles estão sujeitos, expostos a todas essas questões que a gente tem vivido também no contexto da pandemia. Embora eles não sejam o foco principal dessas questões, porque é claro que o objetivo inicial era o quê? Salvar a vida de quem estava com dificuldade respiratória, quem estava com questões pulmonares, vacinar as pessoas com maior risco. A gente tem essas crianças, esses jovens, vivendo esse contexto, com medo de perder seus pais, perdendo seus pais, com medo de perder seus avós, sem poder conviver com os avós, com os familiares, saindo da escola, mais expostos à violência, porque quanto mais isolado se está, mais você fica exposto aos problemas da família. Então, se a família é estruturada, as coisas caminham razoavelmente bem, mas se você tem um pai, uma mãe, ou quem cuida de você é uma pessoa com problema de saúde mental, um dependente químico, uma pessoa deprimida crônica, aquela criança, aquele adolescente fica ali permanentemente convivendo com aquela pessoa sem sair de casa, sem fazer outras coisas, sem poder ter acesso. Então, a gente hoje tem esse outro olhar sobre a pandemia, de que a gente está vendo, e provavelmente a gente vai ter, assim, ainda nos próximos 4, 5 anos, surgindo casos de transtorno de estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade e depressão causados por esse período da pandemia ainda. Depois que a pandemia passar, ainda nem acabou, depois que ela acabar, a gente ainda vai ter. Então, a gente tem que se preparar com tranquilidade. Isso aqui tudo não é para ficar, não é para a gente ficar nem deprimido, nem nervoso, mas é para a gente ter ideia do desafio que a gente tem pela frente, que é cuidar, né, dessas crianças e desses adolescentes. Então, esse texto aqui é um texto de um livro chamado Estresse, um Desafio para o Século XXI. E eu queria ler para vocês, olha só. Mas o mundo atual é um mundo diferente. Os sofrimentos, as calamidades e o mal causam amargura interna, a desobediência e rebelião. As influências maléficas nos assolam desde cedo, pela manhã até tarde da noite. Elas prejudicam a mente, reduzem a inteligência, além de prejudicar os músculos e o corpo como um todo. Quando a gente vê essa descrição é uma descrição que serviria para hoje, né? Só que essa descrição tem mais de 200 anos. Então, a gente vai ver que os desafios não são de agora, os desafios são de muito tempo já. Todos nós estamos assim há várias encarnações e cada geração tem o seu desafio. O que a gente tem da ciência, né, chamando a atenção da gente para esse momento? O que a gente tem da ciência nos ajudando e nos apontando? Esse autor, o Winnicott, foi considerado o primeiro psiquiatra infantil, né? E ele era responsável, durante a Segunda Guerra Mundial, ele era inglês,
por cuidar da saúde mental das crianças que estavam sendo retiradas das zonas de bombardeio. Então, por exemplo, Londres estava sendo bombardeada pelos nazistas. As crianças foram enviadas para o interior, para o campo, né? Longe do bombardeio. Então, tinham crianças que foram para casas de pessoas, parentes, pessoas que se dispuseram, mas outras foram para abrigos, né? Instituições que foram montadas para abrigar essas crianças nesse período, e os pais podiam visitar, né? E ele ficou responsável por fazer a supervisão da saúde mental dessas crianças que estavam nesses abrigos, né? E aí ele falou, né? Existe nesse livro, Privação e Delinquência, todo um registro de toda a dificuldade, da confusão que foi gerada nessas crianças pela desintegração da convivência familiar, né? Da separação, do medo da destruição, da morte. Os membros da equipe dele recebiam essas crianças, né, em plena confusão, desespero, e aí tinha os comportamentos de agressividade, de apatia, de passar a fazer xixi na cama, de não querer comer, de se autoagredir. E aí o que eles foram descobrindo, né? E gradualmente foi se reconhecendo o quê? Aqui no final se fala. Todos nós devíamos assumir a responsabilidade por fazer o melhor que pudéssemos com cada criança nas situações que surgiam no dia a dia. Então, a gente pode não saber exatamente o que a gente vai fazer, nem saber exatamente como fazer, mas se cada um que está aqui ouvindo resolver fazer o seu melhor com cada criança e cada adolescente que tiver a oportunidade de conviver, com o que for assistindo, tiver aberto, tiver um coração amoroso, a gente com certeza vai encontrar caminhos para lidar com isso. A gente está falando aqui da questão do estresse, né? E o que é o estresse? O estresse é uma reação natural do corpo, do organismo, a um momento difícil. Então, existe um estresse que ele é positivo. Que estresse positivo é esse? O estresse do dia a dia. Então, por exemplo, uma criança quando vai nascer, o parto é um estresse, você sai de um quentinho, no silencioso, para um lugar barulhento, frio, um monte de gente pega, aí você começa a sentir fome, você tem que mamar, você tem que respirar, você vai evacuar, aí dá cólica. Então, isso é um estresse, né? Isso ali gera algum grau de estresse. Só que aquilo dali a gente sabe que faz parte do desenvolvimento. Quando vai se aprender a parar de mamar para mastigar, quando vai aprender a ler e escrever, tudo isso são desafios, aprender a andar, tudo são desafios. Só que esse é um nível de estresse que é o estresse normal, que ele nos impulsiona para a gente caminhar para frente, para a gente se desenvolver mais um pouquinho, né? E esse é o estresse que é chamado pela ciência de positivo. A nossa vida inteira nós vamos ter momentos de estresse positivo. Né? Se a gente souber também encarar algumas coisas ou outras, depende muito do nosso nível de tolerância, mas a gente vai ter sempre alguns momentos que vão nos impulsionar para que a gente não fique estacionado, que a gente dê mais um passinho para frente. Existe um estresse chamado tolerável. Deixa eu passar aqui só para vocês poderem ver. O estresse tolerável é o quê? Quando a gente tem alguns períodos de estresse, né? Mas deixa eu só pegar, a minha imagem está bem na frente do. Deixa eu tirar ela aqui. Quando a criança ela tem esses fatores estressantes por algum período mais prolongado de tempo, e aí tem risco, quando a gente está estressado, a gente secreta alguns hormônios, algumas substâncias que têm risco de alterar o nosso funcionamento cerebral. Então, esse estresse que bota a criança em risco, o que acontece? Aí surgem os relacionamentos, surgem as coisas que a criança tem como ferramentas de autocuidado, coisas do ambiente que vão amortecendo e aquele estresse não deixa sequela, entendeu? Para a criança. Então, esse é um estresse que é tolerável. Então, a gente vê algumas situações que são mais difíceis, como, por exemplo, uma doença em família, a perda de alguém, às vezes a mudança de escola, né? Às vezes uma questão de saúde da própria criança, são momentos de estresse que se prolongam um pouco mais, mas se você tem uma estrutura do ambiente, uma estrutura da convivência, aquilo consegue se apaziguar, e aí esse estresse é considerado tolerável. Só que existe um estresse que é o estresse tóxico, que é o quê? É um estresse que fica muito alto por um tempo muito grande, e esse estresse pode gerar danos irreversíveis no desenvolvimento, no cérebro da criança, no sistema nervoso.
e aumentar o risco também da criança ter outras doenças ao longo da vida. Então, a gente pode estar falando aqui de hipertensão, de problemas gástricos, está falando de obesidade, mas também falando aqui de depressão e transtorno de ansiedade, dificuldade de aprendizado, agitação psicomotora, que é esse estresse tóxico. Então, a gente precisa trabalhar para ajudar a criança, né? Ter ferramentas, construir ferramentas para que esse estresse que é tolerável seja realmente tolerável, porque se ela não tiver apoio de ninguém, o estresse tolerável vira tóxico, e a gente tentar evitar ou minimizar o máximo possível a questão do estresse tóxico. Existem alguns autores que mostram o seguinte, que mesmo aquelas pessoas que passaram por situações muito graves de estresse, esses autores estudam o quê? Crianças que foram soldados na guerra em Angola, crianças que foram vítimas de abusos sexuais, crianças da guerra do Líbano. O que esses autores dizem? Que se a lesão cerebral ou psicológica não foi grave o suficiente para que a criança assim, fique alheia ao ambiente, né? Ficou com retardo mental, não foi algo desse tipo, você consegue, com um ambiente amoroso, um suporte, razoavelmente reencaminhar o desenvolvimento para uma linha mais próxima do que é saudável. Você não consegue apagar o que aconteceu, porque ninguém apaga a nossa história, mas a gente consegue que o indivíduo desenvolva habilidades e ferramentas para ir superando essas dificuldades. Então, isso aqui é para todos nós, para a gente pensar. Como é que funciona o estresse? Né? A gente tem, aqui embaixo é o tempo, e aqui em cima é a nossa resistência ao estresse. Então, o tempo está correndo, né? Aí surgiu o estresse, aí a gente começa a ter que aumentar a nossa resistência ao estresse. Aí a nossa resistência vai aumentando, vai aumentando, aumentando. Chega uma hora que a nossa resistência ela se esgota. E aí, se aquele estresse se prolonga, a gente começa a entrar até na exaustão. Então, é essa exaustão que a gente tem que evitar. A gente tem que prevenir para quando a gente perceber que a gente está chegando aqui, né, já está passando o tempo, está passando, a gente está tendo que manter essa resistência, tendo que se manter, a gente poder parar e rever e, de alguma forma, tentar minimizar para evitar que a gente chegue aqui nessa exaustão. Isso vale para todo mundo, para as crianças também. Então, esse livrinho aqui é um livrinho da Ivone Pereira, o melhor dessa série O Melhor é Viver, mas são mensagens dela. E ela fala o seguinte, né, já que a gente está falando no mês de Setembro Amarelo, que o suicídio é um desafio de grande importância. E se a gente puder entender isso, né, entender que essas questões, porque o suicídio está muito relacionado a questões de saúde mental. Se a gente puder entender que essas questões são um desafio muito importante, nós vamos poder atuar, vamos ser mais uma força de solução para essa humanidade de hoje, mas também para a de ontem. Que humanidade é essa de ontem? São os desencarnados, são aqueles que desencarnaram ainda em desequilíbrio, né? Que ainda estão desorientados. A gente vai poder ajudar. Vamos formar juntos uma barreira de oposição a essa ideia pelo esclarecimento. Isso é um dever nosso. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje é também um olhar, né? É um dever nosso a gente esclarecer para que a gente possa prevenir. Queria chamar a atenção para vocês dessa figura aqui que fala, né? Ela é de agosto de 2020, a fonte americana. Fala que 1/4 dos jovens entre 18 e 24 anos considerou seriamente o suicídio naquele último mês. Então, isso é uma fonte dizendo o seguinte, que 25% dos jovens que foram entrevistados, a gente aí não sabe se isso é algum estado em particular, né, americano, se essa pesquisa, qual é a abrangência dela. Mas, independente nisso, está sendo divulgado pelo CDC americano, que é um centro de epidemiologia bastante respeitado deles, a gente pensar 25% é muita coisa para considerar seriamente o suicídio, não é só passou na cabeça, não, considerou seriamente. E aí a gente vê quando o Ivone Pereira diz que a gente precisa entender que isso é um desafio e se interpor, a gente precisa entender que isso é muito, muito complexo. A gente precisa se empenhar mais do que a gente tem feito até aqui para que isso se amenize, se apague quando for possível, mas minimamente que a gente consiga amenizar esses dados, né? Então, a Ivone Pereira continua falando que a gente vive essa epidemia suicida,
né, que acaba se associando às naturais tribulações da vida. Então, isso aqui foi escrito bem antes da pandemia. Sempre se teve problemas, né? Sempre todo mundo sempre enfrentou desafios, mas cada geração tem os seus desafios, cada geração tem as suas características. E nesse momento a gente tem uma série de questões que estão exacerbadas com a pandemia, e a gente tem tanto uma contaminação física, né? Porque a gente sabe que a convivência com pessoas deprimidas, a convivência com pessoas ansiosas, aumenta o risco de uma pessoa ficar deprimida ou desenvolver ansiedade, como a gente tem uma contaminação psíquica, né, das energias que estão aí no mundo, dessa nuvem de pessimismo, dessa nuvem. Então, a gente vai ver na literatura espírita, né, uma série de livros, por exemplo, Dramas da Obsessão, da Ivone Pereira, onde era uma família, onde teve vários casos de suicídio, e assim, uma pessoa se suicidou, depois outra se suicida na mesma família, outras, e aí os espíritos vão visitar e os espíritos dos suicidas estavam ali ainda na casa, alheios alheios, não sabiam nem o que estavam fazendo lá, mas só a presença deles, com aqueles fluidos, com aqueles pensamentos, com aquelas emoções, contaminavam os outros que estavam em casa. Também tinha a questão da obsessão, aquilo era uma vingança de vidas passadas, né? Uma vingança de uma história de uma outra encarnação. Mas existe essa contaminação que a palavra epidemia que a Ivone Pereira traz, a gente consegue explicar dessa forma, né? Então a gente precisa atender a todas essas pessoas que estão sendo contaminadas por essa ideia, nos preservar também, nos vacinar contra essa ideia, porque nenhum de nós está livre de ter nenhum problema, de estar sujeito a uma influência espiritual. O Chico Xavier uma vez perguntaram para ele se ele podia ser obsidiado. Chico, você também pode passar por uma obsessão? Aí o Chico riu. Basta, né? Basta eu abrir. Basta eu abrir a brecha. Então, qualquer um de nós, se o Chico, que era o Chico, né, com todo aquele conhecimento, com toda aquela dedicação ao bem, estava sujeito, quem de nós vai dizer que está imune? Então, a gente precisa se preservar dessa epidemia e o máximo possível ajudar os outros. E ela diz que toda vez que a gente é constituído de mais força pela espiritualidade amiga, e cada reunião pública dessa, feita esse mês, é uma força a mais dentro dessa linha de pensamento da nossa saúde mental, a gente tem que oferecer de nós. Né? A gente está recebendo, então a gente precisa compartilhar, cuidar de cada um, e eu achei isso tão bonitinho, né? Cuidar de cada um. Não é uma tarefa, assim, muitas vezes, assim, de massificação. Não é só um cartaz, é cuidar das pessoas, olhar para as pessoas, se preocupar com o indivíduo, né? Para que as pessoas possam ver uma luz no fim do túnel, no meio daquelas aflições que elas têm, elas possam ver uma solução e não ficarem perdidas. Então, é dar a mão para quem precisa. E aí a gente vai pensar nessa criança e nesse jovem na atualidade, né? A gente falou um pouquinho do mundo de transição, a gente tem essa geração nova, que tem outros aspectos intelecto-morais diferentes, né? Cada geração que vai se sucedendo lá na Gênesis, desde que a Gênesis foi escrita, e aí a gente tem aí 150 anos, já estão reencarnando, a geração nova já está reencarnando. Então, a gente pode, assim, não é porque quando a gente pensa em geração nova, a gente só pensa nas crianças, não. Né? Todos nós que estamos aqui nessa sala encarnados, somos convidados a fazer parte da geração nova. Podemos muito bem, né, ter sido aqueles que nos inscrevemos lá, e eu não tenho dúvida, para fazer a diferença e fazer desse mundo um mundo de regeneração. Essa geração nova, ela tem algumas características de idealismo, de desejar o bem, né, de querer construir uma coisa diferente, mas, ao mesmo tempo, também tem algumas questões, às vezes, espirituais, seus desafios que precisam vencer. A gente tem esse momento, essa questão das mentes interconectadas. Então, se a gente antes já vivia a conexão mental e emocional, né? André Luiz diz o seguinte: quando a gente tem um pensamento, diz isso em Mecanismos da Mediunidade, a gente se conecta com todo mundo que pensa igual no universo. Não é o vizinho, não. Eles dizem assim, quando a gente tem um pensamento, a gente se conecta com todos que se afinizam com aquele pensamento no universo. Agora, vocês imaginem isso antes, né? Quando a gente tinha uma vida, digamos assim, com menos informação.
Agora, as crianças, desde muito cedo, têm acesso a um número assim, infinito de informações. Então, acesso a coisas que nós não tínhamos. Então, algumas são de acordo com o desenvolvimento deles, outras são coisas que não estão de acordo com o desenvolvimento, ideias relacionadas à violência, sexualidade, que se não tivesse as mídias, eles não estariam expostos, e outras ideias que eles não conseguem identificar nem digerir, porque eles não têm ainda um senso crítico, e eles vão absorvendo. Então, você acaba tendo uma oportunidade de criar conexões com ideias, com grupos, que você antes estaria mais protegido. Então, eles têm, ao mesmo tempo que eles têm um acesso à informação, que pode ser uma ferramenta maravilhosa para o futuro, eles também ficam mais expostos, têm algumas vulnerabilidades que a gente precisa olhar. Então, eu atendi, por exemplo, foi antes da pandemia, um adolescente com problema psiquiátrico grave, eu não sou psiquiatra, então eu encaminhei para o psiquiatra, mas que ele estava afiliado a um grupo neonazista na internet. E me disse isso com a maior tranquilidade, nós conversamos ali, ele foi falando com a maior tranquilidade sobre essas questões de extermínio, de matar, e ele, esse menino que mora aqui no Rio de Janeiro, né, se correspondendo com esses grupos, pessoas de Amazonas, do Mato Grosso, pessoas do Sul. Então, antes, ele aqui no Rio de Janeiro provavelmente não teria oportunidade de encontrar essas pessoas, na faixa etária dele com 14, 15 anos. Agora, por conta da internet, essas afinidades positivas e negativas se buscam e podem se reunir. Isso é um desafio também. É um tempo muito grande de indefinição material, onde se estuda, mas não se sabe do emprego, não se sabe se vai se ter chance na carreira, questões econômicas, questões sociais. Então, assim, ter a oportunidade de estudar já é um desafio nesse momento da pandemia, e mesmo estudando não se tem essa estabilidade, essa questão. Ao mesmo tempo, é um tempo de definição espiritual, onde você precisa amadurecer para dizer o seu sim, sim, não, não, fazer suas escolhas de forma mais prudente do ponto de vista espiritual. Então, eu acho, né, eu particularmente fico olhando, fico pensando que são um desafio enorme para esse momento, né? São espíritos que precisam ser fortalecidos. Eles não reencarnam, não reencarnariam se eles não tivessem condições de fazer frente. A gente sabe, né, que Deus não dá algo maior do que a gente possa dar conta, mas ao mesmo tempo Deus também está contando com a gente para ajudar, para encher a mochilinha deles com a ferramenta que eles precisam, porque senão, né, não, olha, você pode reencarnar que você vai chegar lá, vamos ver, o pessoal da casa de Jesus vai estar lá para te dar o apoio, o suporte. Aí a gente dá um passo para trás, fica faltando a ferramenta. Então a gente também tem que fazer a nossa parte. A depressão, por exemplo, tem aumentado bastante. Se a gente for ver, né, esse índice aqui diz 5% dos adolescentes. A gente tem agora alguns trabalhos falando que 1/4 dos adolescentes estão com depressão durante a pandemia. E depressão é diferente de tristeza. A pessoa pode ficar triste, né? Todos nós ficamos tristes. Mas a depressão é um adoecimento do cérebro. Às vezes a gente não consegue perceber isso, né? Quando uma pessoa está com a perna quebrada ou faz uma cirurgia, a gente está olhando o ponto, a gente está olhando o gesso, a gente tende a entender algumas limitações. Mas quando a pessoa está com algo que é dentro da mente dela, que só ela percebe, que quem está de fora não consegue ver, às vezes a gente não consegue reconhecer aquilo como uma doença, como um problema de saúde. Então, estar triste é normal, ficar triste é normal, né? A gente também precisa acolher a tristeza, não cultivar, mas acolher para que a gente saiba também reconhecer e aproveitar a alegria quando a alegria chega. Então, a gente não tem como viver anestesiado, é preciso reconhecer, viver todos os nuances. Mas a depressão, ela tem uma intensidade, uma persistência, ela não passa, ela vai aumentando, e ela prejudica a vida da pessoa. E alguns acontecimentos que quem está de fora, às vezes como adulto, acha que é uma coisa simples, que pode acontecer, mas pode para aquela criança ter impacto. Normalmente, quando é uma coisa mais grave, olha, um momento de separação dos pais, um bullying na escola, a morte de uma pessoa querida, a gente tende a reconhecer mais que aquilo pode levar a pessoa a um trauma. Mas, por exemplo, às vezes um término de namoro,
né? Às vezes, adolescentes terminam o namoro e as pessoas fazem pouco caso. Ah, que isso? Daqui a pouco você encontra outro, isso passa, isso não sei o quê. E para aquele adolescente, aquilo dali pode ser algo que desestrutura emocionalmente, né? A morte de um animal de estimação, né? Quem não tem animal de estimação normalmente não entende o que é o luto quando o animalzinho de estimação de alguém morre. A gente chama isso de um luto não autorizado. Quando o animal de estimação morre, ninguém pode dizer que vai faltar o trabalho porque morreu o animal de estimação, não vai ter direito a ficar 2 dias em casa de licença. Não existe isso. E isso pode ter um impacto enorme sobre a saúde da pessoa, né? Se existe uma história de família, já de algum problema de saúde mental, então quem tem um pai ou uma mãe com hipertensão tem maior risco de ser hipertenso. Quem tem um pai ou uma mãe com diabetes tem maior risco de ter diabetes. Quem tem um pai ou uma mãe com depressão, com ansiedade, tem mais risco de ter depressão ou ser ansioso. Então a gente precisa prevenir, né? Aqui tem algumas coisas, né, para a gente suspeitar, excesso de sono, queixa de dor, toda hora está com alguma dor, ficar sempre pensando em tragédias ou morte, né? Sentimento de culpa, não querer, não conseguir se afastar das pessoas que cuidam. Isso aqui é só para a gente pensar assim, são sinais de alerta. Isso aqui não quer dizer que seja um diagnóstico, é só para a gente ficar atento e, de repente, se necessário, levar a criança. Às vezes a gente está ouvindo assim, né, alguém falando sempre assim, meu filho está com uma dor de barriga sempre o tempo todo, está com dor de cabeça o tempo todo, está com uma dor nas pernas o tempo todo. Às vezes a criança, a emoção, ela se manifesta no corpo, né? E aí aqui, olha a importância da gente cuidar da saúde mental. É só a gente ver esse segundo itemzinho aqui. 96,8% dos casos de saúde, de suicídio, estão relacionados a problemas de saúde mental. Então, tem uma porcentagem dos suicídios que é por impulso, né? A pessoa tem a ideia suicida, tem o impulso suicida e acaba fazendo. Agora, a maioria não é por isso, a maioria é por problemas de depressão, transtorno bipolar e abuso de substâncias, que aí pode ser o álcool, medicamentos, né? Não quer dizer só que seja drogas ilícitas, não, podem ser drogas lícitas também. Então, isso aqui a gente poderia estar prevenindo mais de 90% dos casos de suicídio se a gente identificar antes os problemas de saúde mental e tratar. E os Estados Unidos, que é onde mais se estuda, hoje eles têm visto o seguinte, que mesmo com tudo que eles têm feito para cuidar de quem tem problemas de saúde mental, mesmo assim o suicídio ainda está entre as principais causas de morte. Então, eles têm agora feito um trabalho de prevenção. Isso não é nada religioso, é do Instituto Nacional de Saúde, onde eles têm discutido o seguinte, que talvez eles não estejam olhando de uma forma mais abrangente, como precisavam. E eles têm agora trabalhado com os fatores de proteção. Entre os fatores de proteção, a gente tem a espiritualidade e a religião. Então, para a Organização Mundial de Saúde, espiritualidade, né, é tudo que a gente tem, são essas emoções, as convicções de natureza não material, com essa suposição de que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido, remetendo a questões como o significado e sentido da vida, não se limitando a qualquer tipo de crença ou prática religiosa. Então, hoje, do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde, o ser humano ele é considerado um ser biológico, biopsico, sócio e espiritual. E a espiritualidade ela tem a ver com sentido de vida, com algo que faz você transcender o seu dia a dia, mais do que com uma religião. Então, se a gente às vezes fica, né, muito preocupada, claro, a gente está no ambiente espírita, no movimento espírita, falando, claro, de evangelização espírita, mas qualquer frequência, um grupo que dê uma ideia de filosofia de vida, de objetivo de vida, vai fazer com que essa criança, esse jovem, tenha mais saúde mental no futuro. Então, às vezes, você recomendar um grupo de escoteiro, um grupo voluntário, um grupo de yoga, às vezes pode ser salvador para aquela criança, para aquele adolescente, né? Às vezes ele não quer ir para a igreja, não quer ir para o centro, acha que é chato. Convida para ir para um grupo de voluntários, porque aquilo ajuda a ver outras coisas, outros valores. Quem tem maior índice de espiritualidade tem menor índice de problemas de saúde mental. Reduz o risco de ideação suicida e só a frequência em algum grupo também diminui as tentativas de suicídio. E aí, o que o Espiritismo traz de diferente para a gente, né?
O Espiritismo ele vai nos falar do cuidar do ser integral. Como eu falei ali, por exemplo, antes, os americanos estão há tantas décadas investindo no cuidado com a saúde mental. E mesmo assim não conseguiram vencer esse desafio. Qual é o que está faltando nessa questão? Qual é a variável que está faltando nessa questão para eles? Hoje eles estão falando um pouco mais, então não pensando em investir no olhar sobre a espiritualidade. Nós já temos na doutrina espírita essa abordagem do cuidar do ser integral, um ser que preexiste ao corpo e vai continuar existindo. Então, a gente não pode abrir mão disso, porque todas essas áreas aqui, a ciência fala, a gente precisa cuidar da linguagem, a gente precisa da parte emocional, motora. É muito comum, quando a gente cuida da criança, a gente cuidar da alimentação, do sono, de ver os trabalhos da escola, de botar para fazer uma atividade física, mas a gente precisa entender que a gente precisa cuidar do ser espiritual também. Isso não pode ficar para quando a criança for mais velha. Desde o útero, a gente precisa olhar aquele ser que está vindo como um ser espiritual e criá-lo dentro dessa perspectiva, né? Criá-lo dentro dessa perspectiva de ser imortal. O que isso nos fala, né, no Espiritismo? Quando a gente tem, aí está o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, a calma e resignação auridas da maneira de encarar a vida terrestre e da fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Quanto mais cedo a gente fizer com que as crianças entendam que elas são seres imortais, que elas não estão sozinhas, que não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, elas vão poder seguir em frente, né? Não importa o que aconteça, não existe separação real de quem se ama. Então, esses valores, mesmo que eles não nos impedem de sofrer, mas eles nos impedem de desesperar e de nos desestruturarmos psiquicamente. Esses valores nos preservam para que a gente consiga ir em frente, né? E aí a gente vê Jesus com essa preocupação de tão cedo já está falando para as crianças, tão cedo. Ora, aquele que está certo que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas, para o que não crê na eternidade e se julga com que com a vida tudo se acaba, né? Unicamente na morte vê uma solução. Então, essa ideia de que o espiritismo, né, ele nos traz de que a gente vai seguir, né? E a gente olha essa questão aqui que Kardec também trouxe, né, a propagação das ideias materialistas. A gente vê desde o ensino médio, principalmente, como os jovens estão sujeitos à convivência com as ideias materialistas. Professores que fazem questão de debochar da religião, que fazem questão de denigrir a imagem da religião, de ridicularizar quem tem religião. Então, eu vejo muitos jovens no ensino médio se afastando das ideias religiosas, muitas vezes por conta dessas ideias materialistas que chegam, né? E como é que a gente vai ajudá-los? A gente vai ajudá-los se a gente, o mais cedo possível, fizer com que eles convivam com as ideias da espiritualidade. Porque pode ser que durante ali o ensino médio aquilo dali fique abalado, mas eles vão ter uma formação que vai permitir a eles olhar criticamente, que vai permitir a eles questionar até aquilo que está sendo trazido para eles. A gente precisa estudar a fundo, né? Então, hoje a gente tem vários livros, a USE de São Paulo tem vários livros falando sobre ciência e espiritismo, falando sobre materialismo, falando sobre as ideias espíritas na atualidade, para que a gente mostre para eles que a realidade da imortalidade da alma, ela não é uma balela. A ciência hoje está buscando entender isso melhor, né? Os fenômenos que não explica. E o Espiritismo já torna isso possível hoje. A gente não deixa qualquer dúvida da nossa sobrevivência. Falar para os jovens sobre as reuniões mediúnicas, contar para eles sobre os fenômenos de materialização, né? Contar para eles a história dos grandes médiuns que a gente tem, não só o Chico Xavier e Ivone Pereira, mas a gente tem
outros espíritos, médiuns que desde pequenos, né? Então, médium de Esperance, a gente tem as próprias médiuns que estudaram na codificação, mostrando que a imortalidade está aí. E a gente tem um grande exemplo de Ivone Pereira, que foi em várias encarnações uma jovem que se suicidou, e que na vida atual, desde muito cedo, veio com o impulso do suicídio. Várias vezes na vida atual, como Ivone Pereira, ela teve o impulso do suicídio. Só que a doutrina espírita trouxe para ela essa lucidez, essa tranquilidade para que ela pudesse superar. E ela fala uma coisa muito bonitinha aqui, que é daquele livrito que eu mostrei, que eu queria compartilhar com vocês. Então, ela fala assim, né, que muitos são os desafios da vida, que ela trouxe um grande desafio recorrente de paciências, de passadas experiências, de emoções e conflitos. Então, quem acompanha a história da Ivone Pereira tem vários romances, né, narrando as encarnações dela, onde ela acabou se suicidando. E aí, olha só, quando o meu ser se deparou com o impulso da repetição do erro, fui direcionada a vencer o inimigo que eu mesma coloquei em meu íntimo, né, albergar em meu íntimo. E aí a gente pensando nos jovens, das guerras do ser, as mais difíceis de ultrapassar são aquelas que pulsam dentro de nós. Os maiores desafios não é a internet, o maior desafio não é a convivência social, o maior desafio não são as questões econômicas do país. O maior desafio são as questões internas e como essas questões internas que a gente traz nos fazem reagir a esses desafios externos. Então, se a gente puder apoiar, né? Então, olha, eu tive a força dos bons amigos para enfrentar os meus terríveis desafios. Se a gente puder apoiar, ser um bom amigo para cada criança e para cada jovem, a gente vai poder mostrar para eles que, independente do que aconteça externamente, existe internamente dentro de nós uma força para superar. E a Ivone Pereira fala, né, que ela foi um combate de cada dia. Cada dia ela tinha que lidar com aquilo, com aquele impulso. Um combate diário para poder conseguir concluir as tarefas dela, para ela não fugir da vida. E que a gente busque reflexão sobre as demandas que vão surgindo de geração em geração. Então não adianta a gente dizer assim, na minha época a gente passava por isso, por aquilo, na minha época a gente era mais forte. A gente escuta muito isso, essa geração de agora é muito frágil, esses jovens de agora não aguentam nada. Passou, gente, cada geração tem o seu desafio, a gente precisa ajudar eles nos desafios que eles trazem, né? A gente não está falando de nós, a gente está falando sobre eles. Nossa chance, a gente está aqui vivendo, e que bom que a gente pôde superar. Mas o que a gente precisa fazer por eles para que eles possam superar os desafios que eles estão tendo que enfrentar agora? Para que a gente tenha, olha só, momentos de felicidade entre nós. Eu achei isso também muito lindo quando a Joana fala. Então, a gente precisa educar as próximas gerações. Como é que a gente vai cuidar? A gente está chegando aos slides finais já. As rotinas de sono, né? Atividade física, alimentação. Isso aqui é o básico, que todo mundo já sabe. Mas a gente não esquecer da espiritualidade. Se a gente vê que tem uma criança, um adolescente que a gente acha que está em risco de ter algum problema de saúde mental, anda deprimido, anda muito triste, anda diferente, está dormindo mal, né? Ou está emagrecendo, ganhando peso demais, enfim, não custa nada a gente procurar um profissional, conversar com um profissional, seja um psicólogo, seja um médico, né, um terapeuta, para fazer uma avaliação, para a gente poder pensar assim, como é que a gente faz, onde que a gente leva, né? Atividade física e meditação, a gente sabe que ajuda bastante. A atividade física não é só para o peso, ela também faz conexões cerebrais. Então, quando o jovem, a criança, nós também, tá? Qualquer idade, está fazendo atividade física, está fazendo conexão nova. Isso ajuda a ter mais uma reserva mental para poder lidar com os desafios, com o estresse. A alimentação, cada vez mais a ciência mostra que quanto mais baseado em vegetais for a sua dieta, menos carne vermelha, maior a chance de você ser mais saudável e viver melhor, tá? Não sou vegetariana, não sou vegana, mas cada vez mais a questão da dieta vegetariana, sem processados, que aí também é isso, né? Não adianta comer macarrão, é sem processados, ela é uma dieta que mantém a nossa saúde mental também.
sono adequado, às vezes um animalzinho doméstico nesse momento de solidão que a criança está vivendo, de maior isolamento, pode fazer uma companhia sim, melhorar a saúde mental. E do ponto de vista espírita, o que a gente tem especificamente que a gente pode fazer? Atendimento fraterno, treinar as pessoas para fazer atendimento fraterno de jovens e de crianças também, pessoas que conheçam o Estatuto da Criança e do Adolescente, que saibam quais são as questões que envolvem o atendimento ao menor, que saibam usar uma linguagem, que saibam lidar com os problemas atuais que eles têm. Então, a gente tem muito treinamento para fazer o atendimento fraterno de pessoas mais velhas, mas é o atendimento fraterno de um adolescente. Quem que está preparado para fazer? Quem que consegue falar com ele na linguagem dele, de acordo com o ponto de vista dele, as necessidades dele? Nunca orientar suspensão de tratamentos de saúde. No máximo, a gente conversa com os pais ou com a própria pessoa para ela conversar com o médico dela ou o terapeuta dela para ver se o tratamento dela está adequado. Né? Também não fazer uma educação pelo medo. Às vezes a gente vê as palestras sobre suicídio, as pessoas começam a falar do Vale dos Suicidas, do não sei o quê, do não sei o quê. O adolescente só vai fugir disso. Ele não vai querer nunca mais saber de palestra espírita, nunca mais ele vai querer conversar sobre esse assunto. Então, a gente precisa mudar a nossa didática, ser uma didática de educação e de fortalecimento do ser, e não uma didática do medo. É claro que a gente não vai esconder que a vida não acaba e a gente vai ter que dar conta se a gente foge. Mas isso é diferente de ficar com aquelas descrições detalhadas do umbral, que só assustam, e às vezes a gente vê as pessoas fazendo. Orientar não só aquele adolescente, mas também buscar apoiar a família. Toda vez que tem alguém que está doente em casa, toda a família adoece junto de alguma forma. Não sei como é que está o grupo de zap de vocês aí da Casa de Jesus, mas os grupos de zap que eu participo das casas espíritas, todo dia tem pai e mãe pedindo prece por jovens com ideação suicida, adolescentes com ideação suicida, questões de depressão e de ansiedade. Então, assim, não é só aquele que está doente, todo mundo que está junto, que está vendo o sofrimento, que ama, que se preocupa, também adoece junto. Então, a família precisa de suporte. Isso aqui, esses 3 últimos, são os que eu acho assim mais importantes, sabe? Prece, radiação, água fluidificada, culto do evangelho no lar, ensinar a criança a rezar. A gente subestima o poder da prece, eu tenho falado muito sobre isso. Os espíritos dizem que o mundo espiritual preexiste ao mundo material, só que a gente insiste em fazer mudança material sem fazer mudança espiritual. A gente quer que as coisas materiais se resolvam, mas não quer que as coisas espirituais, não investe na mudança espiritual. Então, para que uma mudança no mundo material ela seja sólida, ela seja real, a gente precisa que essa mudança comece no nível espiritual. E isso vai começar o quê? Com a prece. Chico Xavier também tem me lembrando muito Chico esse mês, falando sobre essas palestras, ele diz que uma prece de mãe arromba o portão dos céus. Isso é uma frase do Chico. Então, prece de pai também, tá, gente? De tio, de vô, de vó. Então, assim, a prece que é feita com amor e com fé, ela é capaz de reverter uma situação difícil. Então, a gente não deixar de insistir na prece. Ah, está rezando há um mês, não mudou nada. O mês não é nada, gente, perto da existência. É rezar, 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 insistir, né? Fazer as reuniões de radiação à distância, fluidificar a água. Se precisar fazer culto do evangelho lá todo dia, faz todo dia, 2 vezes ao dia. Porque assim, você imagina uma pessoa deprimida em casa, as energias que ficam, as formas de pensamento. Então, precisa ter a limpeza fluídica do lar, precisa fortalecer as barreiras espirituais para que não entrem espíritos ali adoecidos. Tudo isso o culto do lar nos dá. Ensinar a criança a rezar. Por quê? Porque quando a criança aprende a rezar, a gente pode começar muito cedo ensinando música, uma prece através da música. Né? Aqui em casa a gente ria porque tem um salmo, Salmo 91, que é um salmo, eu gosto, a gente tem o Salmo 23, Salmo 91 que eu rezo muito com os meus filhos. E eu tenho o Salmo 91 gravado na internet em ritmo de reggae. Então as crianças só decoraram o Salmo 91, era uma musiquinha em ritmo de reggae. Então assim, a gente vai usar as técnicas que a gente tiver como evangelizadores, o pai e a mãe, né? Quem está em casa é o principal evangelizador, para dar ferramenta, para num momento difícil, num momento de medo, num momento de solidão, aquela criança e aquele adolescente saber acionar os seus valores espirituais. Ele pode emitir uma energia, um pensamento, uma prece, ele não está sozinho, se alimentar disso.
A gente tem ainda, né, levar o nome para as reuniões mediúnicas, né, sejam elas de desobsessão ou de tratamento, de cura à distância. Observar se esses adoecimentos, essas questões de saúde mental não têm a ver também com algumas questões de mediunidade, da abordagem adequada de acordo com a idade. Monitorar as telas, né, essa exposição à violência que eles estão continuamente expostos. Isso é que eu acho que é mais importante, estar aberto a ouvir. Não achar que é bobagem, porque às vezes a gente acha que é bobagem. Ah, não, está dizendo isso, isso é bobagem. Ah, está tendo pesadelo com isso, aquilo. Ah, é só um pesadelo. Pesadelo assusta muito a criança. Ah, estou com medo do escuro. Ah, bobagem, mas o medo é real. A gente sabe que não tem nada ali no escuro, mas o medo que o outro sente é real. Então a gente precisa estar aberto a escutar do ponto de vista do outro, ter empatia com a criança e com o adolescente. Então, essa é a mensagem, né, que Jesus nos traz, né, que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, desde muito cedinho. Então, a gente tem que ensinar isso para eles, que essa vida em abundância, é claro que não tem nada de mal se a gente pensar nessa abundância do ponto de vista material, mas isso é subestimar a mensagem de Jesus, isso é deixar a mensagem de Jesus pequena. Né? A vida que Jesus quer para a gente é que a gente tenha uma vida extraordinária. Essa palavra abundância ela pode ser traduzida também como extraordinária. Então, isso é para todos, para as crianças, para os jovens, para nós, para que a gente possa caminhar. Olha, 12h54, acho que eu fui pontual. Pontual. Cadê a Fernanda? Espero que tenha ajudado a esclarecer algumas coisas, espero que tenha aberto, assim, o tema é muito abrangente, a gente tem muita coisa para falar, é um seminário esse tema, mas eu espero que tenha ajudado vocês, para vocês poderem olhar assim, as crianças e os jovens que estão próximos de vocês com esse cuidado. Obrigada, Ana Rosa. Fernanda